Por isso que Deus ele nos dá autoridade, né? Uhum. Eu estava essa semana falando com algumas pessoas, eu falei assim, as pessoas elas querem sempre que alguém ore por ela. Aham. Ah, eu queria tanto que alguém se levantasse para orar por mim, mas com quem que você está andando todo dia? Quem que está andando com você todos os dias? A palavra do Senhor diz assim que todos os dias o Senhor estaria ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Então, nós temos que entender que Deus nos deu autoridade e poder para todos. Né? Eu não preciso esperar alguém vir orar por mim, porque eu tenho autoridade sobre a minha vida. Uhum. E às vezes as pessoas elas se autocondenam, não precisa ninguém falar nada. Você começa a se autocondenar, porque pastor Everton, passou uns processos depois de estar já no evangelho, de estar servindo ao Senhor, eu comecei um início de uma depressão. Por quê? Uhum. Porque eu comecei a me autocondenar. Eu comecei a dizer assim, não, eu não tenho potencial, eu sou assim. A gente começa a trazer palavras negativas tão fortes na nossa vida que começa a criar vida. E aí eu comecei a ter fortes desmaios a cada 2 minutos. Eu falei, meu Deus, não estou entendendo o que Nossa. está acontecendo. E aí Deus sempre falava comigo, mesmo nessas loucuras minhas, Deus falava assim, ei, você tem que parar de trazer negatividade para tua vida. E aí eu comecei a depender de medicação, comecei a me dar crises de pânico já dentro do evangelho. E as pessoas falam assim: ah, mas depois que você tá na igreja não tem como acontecer isso. Tem. Se Tem. você se ficar se autocondenando, tem. Deus ele tá ali a todo momento para te livrar, para te cuidar, para te proteger. Mas Uhum. se você der legalidade às palavras, Ficar olhando pro e às vezes não passado. é nem o inimigo, Uhum. porque as pessoas colocam tudo culpa no inimigo. É, O inimigo às vezes somos nós mesmos, verdade. nós que trazemos culpa para dentro de nós, aonde Deus falou, eu já te perdoei, já te curei, eu já transformei a tua vida. Por que você está trazendo isso? Então eu comecei a ter um quadro depressivo. Eu comecei a ter crises de pânico, eu não conseguia ficar dentro de shopping, eu não conseguia ficar dentro de mercado, eu não conseguia ficar dentro da minha própria casa com pessoas da minha família. Me trancava no quarto porque eu não queria ver ninguém. Eu já estava entrando num quadro depressivo. Uhum. Não fiquei naquele pior quadro, mas eu já comecei o início. Começou com crise ansiosa, daí foi para crise de pânico e começou uma depressão. Daí comecei a entrar em medicamentos e eu falei, como é que eu tô aceitando isso para minha vida? Eu já tô dentro da igreja, eu sirvo ao Senhor, eu te adoro, pai. Não, não vou aceitar isso. Então eu tomei para dentro de mim e falei assim, não, eu não quero isso para mim. Uhum. Larguei de tomar remédios e eu falei, não tomo mais isso. E eu me libertei e Deus começou a trabalhar de volta a minha identidade, porque eu estava Sim. perdendo a Uhum. identidade. Então, por isso que eu falo sobre a questão de você saber quem você é, porque quando você sabe quem você é, o que você está fazendo, para quem você está fazendo, é uma força totalmente diferente. Sim, Então, aquilo te fortalece. E eu senti muito isso, sabe? Nesses últimos meses, antes de começar, né? Agora, senti muito, assim, a sensação de fracasso. A última vez que eu falei com Deus, assim, não a última vez que eu falei com Deus, mas foi há poucas semanas atrás, o pastor tinha falado para mim, assim, que Deus ia colocar pessoas no meu caminho e essas pessoas iam me levar para o lugar onde Ele quer que eu esteja. E assim, realmente começou a acontecer. Eu adoro contar os testemunhos porque isso edifica, né? E assim, realmente comecei a conhecer pessoas, conheci um missionário lá do Amazonas, daí esse missionário me fez uma ponte com o pastor lá da Bola de Neve São José, e a gente se conheceu e tal. Só que foi muito, muito legal, porque no dia que o pastor da Bola de Neve, que é o Márcio Bieda, que é o pastor, ele é de missões e tal, ele tem um projeto de missões bem bacana, que eu quero trazer ele aqui também para a gente conversar sobre isso. Aquele dia eu acordei tão desanimada que eu falei bem assim para Deus: eu acho que meu negócio não é servir, não é fazer nada, sozinha não tem como. E eu passei um processo, todo o meu processo foi solitário. Não digo assim solitário de, eu me senti muito sozinha. Não, nossa, assim, fico em casa sozinha, numa é, tranquilidade, assim. Eu aprendi a ter a solitude, porque quando você sabe que Deus está com você, você não se sente mais sozinho. Mas eu precisava, tudo que eu via fazendo, eu via com pessoas em volta. E eu não via essas pessoas, né, próximas. E eu falei, acho que não vai rolar, então, né, não tem como fazer nada, sozinha não tem como, e eu não tenho coragem de fazer sozinha. Eu não sentia coragem mesmo. E aí, na hora que eu falei aquilo, eu falei, acho que meu negócio é não voltar para trás, porque não tem como, né? Quando você conhece a verdade, esquece, não consegue mais voltar. Se você conseguir voltar, aquilo vai te incomodar até. Você pode fazer, mas você não vai ter paz. Então, aí eu peguei e falei assim: o negócio é ficar no banco mesmo, recebendo a palavra e fazendo o meu melhor, o que eu puder. Passou meia hora, chegou uma mensagem no meu celular, o pastor Bieda me mandando mensagem para fazer uma divulgação lá
uma viagem que vai ter no Haiti lá, que é um projeto de missão. E aí ele começou a falar comigo. E daí a gente começou a conversar e eu, assim, eu tava pedindo direcionamento para Deus, porque eu queria congregar numa igreja e tal. E aí ele me direcionou para lá. E foi muito louco, assim, o jeito que foi, assim, foi muito lindo. E eu me perdi um pouco agora, nem lembro o que a gente tava falando, mas... Não, mas essa questão que você falou sobre conexões Ah, sim. é muito interessante, porque tem pessoas que ela não consegue estar no meio de pessoas. Sim. E isso afeta muito o teu crescimento. Chegou um casal para mim, que está congregando conosco, e eles falaram assim, pastor, nós somos muito antissocial. Eu falei, então vocês estão vindo na comunidade certa, na comunidade Reavivados em Cristo. Vocês vão começar a conhecer pessoas, vai começar a ir aonde o pastor ir, vocês vão, porque eu quero que vocês cresçam espiritualmente, principalmente, para que as pessoas vejam em vocês uma identidade única. Vocês têm que conhecer quem são vocês. Não é, não, eu vou delegar o que você vai fazer. Não, você tem que saber quem você é. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou antissocial. Não, não pode ser. Você tem que realmente conviver. Eu sou uma pessoa mais dada, sou uma pessoa mais assim, né, espontânea. A minha esposa é um pouco mais tranquila, mais na dela. Tanto é que as pessoas falam, meu Deus, a pastora Jenny é mais séria. meio brabona. Mas se você sentar e conversar, você vê outra pessoa. Você fala, meu Deus, como a gente desenha a pessoa, como a gente descreve a pessoa simplesmente no ato dela ser como ela é, se ela é cara fechada, né? Pela aparência. Não, o que nós carregamos revela em nós a verdadeira identidade. Exatamente. E eu amo isso, eu falei, Deus, eu quero sempre carregar a tua presença. E quando Deus deu esse projeto, porque foi um projeto maravilhoso da comunidade Reavivados em Cristo, eu estava num período assim, passando um processo muito difícil na minha vida e velhice. Muito difícil mesmo, eu estava desempregado, só minha esposa trabalhando. Para quem sabe, eu tenho 2 filhas, uma de 6 anos e uma de 3 anos. Sim. Então, um pai vê filhos passando por alguma necessidade, você fica assim, se sente tão impotente. Eu falei, Deus, eu estou na tua presença. E a gente coloca daí Deus na parede, Deus, eu estou na tua presença, olha o que eu estou vivendo. Acha que você vai vir pro evangélico, que você vai servir a Deus, vai ser tudo... mil maravilhas. Flores, é maravilhoso, né? Mas não quer dizer que não tem as porque Deus, ele quer trazer a gente para uma essência natural. Sim. Não superficial, ele quer que você seja uma essência natural, que você realmente saiba o que está dentro de você, que as pessoas cheguem em você e aquilo que está dentro de você consiga transferir, transbordar na vida do outro. Então as pessoas, elas me procuram, eu falei, pastor, é muito bom estar com você, porque o que você sente isso contagia. Então, o que é contagiante é o que está dentro de mim. Então, o que está dentro de mim é a presença. Então, essa presença, ela tem que ser contagiante. Então, eu falava, Deus, eu nunca quis ser pastor, nunca quis pastorear a igreja. Não mesmo, eu queria também ficar igual você, sentadinha no banco, ouvindo uma palavra, vai para a igreja, volta para casa, beleza. Mas Deus não, Deus sabe o potencial que nós temos. E nós desconhecemos esse potencial. Pessoas que nos assistem, às vezes, ela tem um potencial tão grande que alguém de fora está falando, nossa, mas você tem um potencial para isso, para aquilo. Daí você olha para si, esse potencial não é comigo, não. Muitas pessoas falaram para mim, pastor, por que você não faz assim? Porque você não abre uma rádio, né? E eu falei assim, gente, eu não me vejo numa rádio. E daí, só que aquilo começou a criar uma expectativa tão grande dentro de mim que começou realmente a criar, assim, dar um impulso dentro de mim para querer realmente entender e querer conhecer esse ramo para poder desenvolver melhor e alcançar vidas. E eu falei, Deus, se o Senhor tem o meu chamado como pastor, então faz. E daí até um dia eu cheguei na CJ e entrei lá e a pastora... Eu estava visitando, eu visitava tudo para saber onde Deus queria que eu estivesse, né? Daí entrei lá, a pastora falou assim, ela me apresentou lá em cima, nós estamos aqui com o irmão Everton, e ela desceu, na mesma hora ela desceu do púlpito e veio até mim e falou assim, Deus mandou te apresentar como pastor, porque hoje ele está entregando algo nas tuas mãos. Uau. Eu fiquei impactado, eu fiquei com o coração assim, nossa, parece que meu coração ia sair pela boca, eu comecei a tremer, falei, meu Deus. E aí Deus falou assim, porque a promessa vai começar a acontecer a partir de hoje. E aí começou. E alguém já tinha liberado a palavra que você ia ser pastor? Já. Eu estava em São Paulo, eu fiquei 15 dias em São Paulo, na casa da tia da minha esposa, que ela é missionária, e lá o povo não para. É dia e noite, campanha a semana toda, você não para. Falei, meu Deus do céu, não quer descansar? Vem para São Paulo, porque aqui é o lugar onde o pessoal mais faz missão. E lá, você sabe, São Paulo é morro, né? Você sobe morro, desce morro, e era o dia inteiro. Acordava de manhã, tinha consagração, da consagração a gente ia para uma visita, da visita a gente ia para uma campanha, a gente ficava o dia inteiro na rua. E aí ela me levou
numa casa e ela falou assim, Everton, depois daqui a gente vai visitar uma senhora que está doente e a gente vai orar por ela. Tá bom, fomos lá. Chegamos na casa da senhora, Deus não toma a vida da missionária para falar comigo? Deus está falando que você hoje vai ser ungido a pastor no espiritual. Ela pegou uma botija de azeite e derramou sobre a minha cabeça. Falou, hoje Deus está mandando te ungir como pastor. Antes mesmo de Deus ter falado lá na CJ. Hoje eu estou te selando como pastor. E eu chorei igual criança. Falei, meu Deus. E aí, terminou, oramos. Falei, não, você faz uma dessa comigo. Nós estamos aqui para orar para a mulher que está doente. Você Não, mas Deus mandou fazer. Então, Deus não tem hora, não tem momento. Aonde Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Então, às vezes, você está dentro de uma balada, Deus vai pegar você lá, vai fazer, você é meu e tira você de lá. Sem mesmo você saber como você saiu de lá. E aí, quando foi à noite, nós tínhamos uma campanha para ir. Chegamos lá e eu bem de boa, deram uma oportunidade para mim, eu li uma palavra. De repente, Deus tomou um pastor lá e falou assim, Deus está mandando eu dizer para você que tem um povo separado e preparado para você cuidar. Você é pastor de ovelhas. Nossa, a hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, confirmou o que eu derramou hoje na minha cabeça, né? O óleo. E eu fiquei com aquilo, falei, então tá bom, Deus, se a tua promessa é isso que o Senhor quer, eu não vou contra a tua palavra, então vou esperar e aguardar um momento. Mas eu, Everton, nunca quis ser pastor, nunca mesmo, isso longe de mim. E aí, o que aconteceu? Fiquei esperando o tempo do Senhor, foi onde eu entrei na CJ, e aí a pastora falou isso, e no final do ano, ela falou, a gente vai consagrar você. E aí eu conversei com a minha esposa, falei assim, ó, a pastora quer me consagrar pastor, e aí o que você acha? Minha esposa falou, eu não quero, deixa ela só consagrar você. Eu falei, não pode ser, porque se daqui para frente, lá no nosso futuro, Deus tiver reservado um povo realmente para nós, você vai ter que ser pastora. E ela falou, então se é assim, vamos aceitar. Daí ela aceitou, entramos numa concordância, tudo isso foi em concordância, a pastora tinha falado, eu quero te ungir a pastora. Tudo bem, porque Deus falou que era para te ungir. E o que aconteceu? Eu entrei com a minha esposa, entramos numa reunião, conversamos, entramos em concordância, e aí nós falamos para a pastora, nós queremos essa consagração, porque nós sabemos que está vindo do Senhor. E aí, naquele dia, selou tudo, as palavras que estavam no espiritual. Então, antes mesmo de Deus liberar algo para a sua vida, de Deus fazer algo na sua vida, vai primeiro acontecer no espiritual. Sim.